Investir em empresas emergentes que ainda não atingiram uma fase de maturidade é uma das várias estratégias de alocação de capital que existem. Hoje vamos falar sobre em que é que isso consiste exatamente e como é que podemos encontrar e analisar as boas oportunidades. Entretanto, vou aproveitar que o mercado está em baixo e reforçar o meu portfólio com um investimento em 3 destas ações. Para atingirmos os nossos objetivos financeiros e de investimento e conseguirmos avaliar os nossos retornos, é crucial definirmos uma estratégia. Uma estratégia que tenha em conta os objetivos que definimos, a nossa tolerância ao risco, as nossas necessidades futuras de capital, portanto a liquidez dos investimentos, e o retorno esperado. Existem diversas estratégias de investimento, umas mais conservadoras, que se focam na preservação da riqueza e assumem um risco inferior, como a famosa estratégia de value investing utilizada por Benjamin Graham e Warren Buffett. Outras mais agressivas e arrojadas, que almejam um aumento de capital mais acentuado num menor espaço de tempo, assumindo mais risco, como é o caso, por exemplo, de Growth Investing. Para percebermos melhor a diferença entre estes dois casos, vou voltar a usar uma comparação que fiz num vídeo ano passado sobre como investir em imobiliário com 100 mil euros. Imaginem que os grandes centros urbanos, como é o caso de Lisboa, se tratam de growth stocks. Têm imensas vantagens competitivas, um addressable market gigante e uma perspectiva enorme de crescimento. Paralelamente, ao comprarmos um imóvel fora dos grandes centros urbanos, onde há uma maior probabilidade de encontrarmos oportunidades abaixo do valor de mercado, estamos então numa situação similar à de value investing. Isto porque, neste caso, o retorno vem da oportunidade de comprar um imóvel em desconto e vendê-lo mais tarde a um preço justo do mercado. Growth investing, da forma mais resumida possível, consiste na análise e tentativa da previsão dos cash flows futuros das empresas com o objetivo de identificar e investir nas chamadas growth stocks. Foi Thomas Rowe Price que desenvolveu esta estratégia, tendo como base o fundamento que o crescimento dos ganhos das empresas pode ser projetado ao longo de vários anos. Este foi um conceito imensamente disruptivo na medida em que as ideias na altura, por volta dos anos 40, eram de que as ações não passavam de investimentos cíclicos de curto prazo. As tais growth stocks de que falei são ações de empresas cuja taxa de crescimento se prevê superior à taxa de crescimento médio do mercado. Tipicamente estas ações não pagam dividendos porque a cultura é de reinvestir todos os ganhos por forma a acelerar o processo de crescimento. Portanto, o retorno do investimento é maioritariamente proveniente de ganhos de capital que se realizam a quando da venda da ação no futuro e não de rendimentos contínuos sob a forma de dividendos. O upside desta estratégia é que se a empresa for de facto bem sucedida, podemos ter retornos impressionantes. Claro que do outro lado da moeda também o downside pode ser significativo, uma vez que o valor de mercado é muito volátil, comportando naturalmente mais risco. Ou seja, à partida estamos a pagar um preço mais elevado com base numa expectativa de crescimento impossível de verificar no momento presente. Logo, caso a empresa não tenha a evolução prevista, o mercado corrige e podemos sofrer bastante com ajustes dramáticos ao valor da ação. Como em todos os investimentos, o trade-off está entre a quantidade de risco e os retornos possíveis. As ações consideradas de growth são na sua grande maioria de empresas em indústrias em rapidíssimo desenvolvimento. É o caso, por exemplo, de cloud computing, Web3, AI, por aí fora, que estão de alguma forma a mudar o mundo com tecnologia revolucionária, inovação e soluções nunca antes pensadas. Para que estas empresas apresentem o grande potencial de progresso e rentabilidade esperado, é necessário que tenham uma vantagem competitiva. Isto é, uma característica ou capacidade que as permita superar a competição de forma duradoura e sustentável que prevaleça, sobretudo, durante tempos difíceis. Um caso notório de vantagem competitiva é o efeito network que observamos hoje em dia nas redes sociais. Cada vez que um utilizador adere ao Instagram ou ao TikTok, acaba por adicionar valor à plataforma e torna mais complicado o crescimento de possíveis concorrentes. Outro caso é a vantagem que as economias de escala proporcionam. A Amazon, devido ao gigante alcance global que nenhuma empresa da concorrência consegue igualar, oferece preços super competitivos e shipping mais barato e mais rápido. Passando à parte mais técnica da coisa, como é que um growth investor analisa ações? O típico investidor considera 5 fatores principais: o histórico e previsões futuras do retorno da empresa, o retorno relativamente ao capital investido, chamado Return on Equity, a sua margem de lucro e a performance do preço da ação. Um dos sítios onde podem ver todas estas métricas é na app da XTB, o patrocinador deste vídeo, que se ainda não conhecem recomendo que vejam um vídeo anterior que eu hei de deixar aqui,
onde falei sobre como investir em ações. Ver estes dados é simples, basta abrirmos a aplicação, virmos a descobrir e pesquisarmos a ação sobre a qual queremos saber mais. A título de exemplo, vou escolher a Apple e depois no canto superior direito clicamos no ícone com um i. Temos então a informação básica, onde conseguimos ver, por exemplo, qual é a comissão cobrada na corretora, que neste caso é 0, e os horários em que pode ser negociada. Ao lado direito seguem-se as características principais, onde encontramos todas aquelas métricas de que falei e, por fim, a performance diária, anual, semestral e por aí fora. Para verem estes dados, basta criarem conta com a XTB através do primeiro link na descrição. Como sempre, não vou receber nem mais nem menos se o fizerem, podem ir ao Google ou diretamente ao site, mas vão estar a dizer à XTB que faz sentido continuarem a apoiar este canal. Portanto, é importante identificar ações com crescimento contínuo de earnings per share, uma margem operacional ou margem bruta superior à das outras empresas na indústria, um crescimento anual acentuado das receitas ou das vendas e um retorno sobre o capital investido alto que demonstra se a empresa está ou não a ser eficiente a alocar o capital. Adicionalmente, um múltiplo muito utilizado na identificação de growth stocks é o price to earnings, que mede o preço da ação face aos ganhos da empresa. Um rácio price to earnings alto transmite que os investidores estão dispostos a pagar um valor superior pela ação hoje porque têm uma expectativa de crescimento futuro. Para terem uma ideia dos valores médios de mercado, o S&P 500, que é o índice que acompanha a performance de 500 das maiores empresas dos Estados Unidos cotadas em bolsa, tem um price to earnings histórico médio que varia entre 14 e 16. No que diz respeito aos rendimentos, é importante notar que por vezes podem ser muito baixos ou até mesmo negativos. Isto acontece principalmente na indústria de tech porque nos primeiros anos existe frequentemente um investimento muito elevado em desenvolvimento e pesquisa antes de sequer se pensar em monetizar um produto ou serviço. Um destes casos foi o da Amazon, que entrou na bolsa em maio de 97 e só teve o seu primeiro resultado positivo no último trimestre de 2001. Nestas instâncias, o tal P/E ratio é negativo e cabe a cada investidor analisar qual é o seu grau de confiança na marca e no plano de negócio da empresa em que tem em vista alocar o seu capital. Depois de decidirmos onde investir com base, claro, nesta componente analítica, convém que haja um acompanhamento contínuo da aplicação financeira. Ou seja, é importante manter alguma atenção a variações significativas de preço, sobretudo quando o investimento ganha muito valor e se torna, portanto, imprescindível tentar reduzir a nossa exposição por forma a reequilibrar o nosso portfólio. Também, se o valor da ação subiu mais do que as nossas previsões, podemos considerar vendê-la, especialmente se existirem novas e mais rentáveis formas de investimento. Pode igualmente ser relevante reavaliar a nossa posição se as razões que nos levaram a investir na ação em primeiro lugar já não se verificarem. Por exemplo, uma mudança na equipa de gestão, uma alteração na estratégia com a qual já não nos identificamos ou até o florescimento inesperado de um concorrente. Desde o início de 2022, devido à guerra na Ucrânia, à inflação e consequente aumento das taxas de juros, à Covid-19 que está a voltar a piorar e a todos os outros fatores económicos atuais, tem acontecido uma queda nos mercados transversal a todas as indústrias. Muitas das maiores growth stocks já tiveram quedas de mais de 30% de valor e estão agora a atingir all-time lows. Para mim, esta parece uma ótima oportunidade para investir porque, com uma perspectiva a longo prazo, a probabilidade de gerar retornos quando as empresas voltarem a valorizar é alta. Naturalmente, aquilo que vou dizer agora não se trata de aconselhamento de investimento, eu não sou consultor financeiro. Dito isto, devem sempre fazer primeiro a vossa própria pesquisa, perceber se a um nível individual este tipo de investimentos está em linha com o vosso perfil de risco e só depois avançar. Já tendo este processo feito do meu lado, escolhi então 3 ações de grande crescimento que têm caído este ano para reforçar agora o meu portfólio com 1000 euros. Uma queda que se deveu muito em parte aos fatores circunstanciais que mencionei há pouco. A minha primeira escolha foi o Shopify. Esta empresa, no fundo, permite a qualquer pessoa a criação da sua própria loja online ao disponibilizar ferramentas que tornam possível, por exemplo, a criação de um website, a faturação de clientes e a monitorização de vendas. Desde novembro, o preço da ação já perdeu mais de metade do seu valor. Apesar de existirem dúvidas relativamente a um possível rebound, eu acredito que existe uma gigantesca margem para um potencial crescimento. Para além de ser a segunda plataforma com maior cota de mercado no que diz respeito a vendas online na América, apenas atrás da Amazon, a sua evolução tem sido significativa. De 2020 para 2021, as vendas feitas através do Shopify cresceram 1,7%
que é mais do dobro do crescimento do Walmart, que é o concorrente mais próximo. Adicionalmente, tem trabalhado para expandir a sua presença globalmente, por exemplo, através de uma parceria estabelecida com a Global e Online. Isto pode vir a ser uma enorme ajuda no que toca à internacionalização da sua base de clientes, que são os business owners. Hoje, para investir nestas ações, vou usar a XTB. Se ainda não tivesse conta, aquilo que precisaria de fazer seria clicar no primeiro link da descrição e depois no site deles em abrir conta real. Teria de preencher os meus dados e verificar a minha identidade através da submissão de alguns documentos. Depois disso esperava umas horas pela aprovação. Finalmente tinha de fazer um depósito, ou seja, uma transferência para a minha conta da corretora, e agora sim estou pronto para fazer a minha primeira compra. Como já tenho isso tudo feito, é só abrir a aplicação, pesquisar pela ação, escolher o número de unidades a comprar e done. A outra ação que identifiquei foi a da Block, antiga Square, que é uma empresa americana de serviços financeiros e pagamentos digitais. A empresa compreende vários negócios, entre eles a Square, o seu primeiro e principal negócio, que consiste numa tecnologia business to business que agrega serviços de gestão de vendas e pagamentos digitais numa só plataforma. A Cash App, uma das aplicações de finanças pessoais mais utilizadas nos Estados Unidos, que permite enviar dinheiro a amigos, fazer compras com o cartão da app e investir em ações e criptomoedas. Esta app é tipo o MBA deles e gerou uma receita bruta de 624 milhões de dólares, que representa um crescimento de 26% relativamente ao ano anterior. Depois tem também a Square Point of Sale e a Tidal. Adquiriu também a Afterpay, outra plataforma de pagamentos digitais com a funcionalidade Buy Now, Pay Later, que permite aos utilizadores fasear os pagamentos das compras online sem juros e sem necessidades de associar um cartão de crédito. A meu ver, esta aquisição torna todas as outras operações da Block mais valiosas, na medida em que incentiva a existência de um número ainda mais elevado de transações e, por consequência, gera ainda mais FIIs. Considerando que a tendência para a indústria dos pagamentos digitais é que, obviamente, continua a crescer, esta compra é, aos meus olhos, apetecível. Novamente, na app da XTB, é ir a descobrir, pesquisar pela ação, comprar, next. A terceira ação para onde olhei foi a Salesforce, o maior software de gestão de relacionamento de clientes e gestão operacional do mundo. Para além da sua mais-valia, sobretudo ao nível de cloud computing, ao ajudar negócios tradicionais com a sua transformação digital, a empresa tem um incrível histórico de aquisições e integração de outras entidades no seu ecossistema. Isto tem-lhes permitido uma expansão bem sucedida para as áreas do marketing e e-commerce. Algumas destas aquisições foram a do Slack no ano passado, da MuleSoft e do Tableau. Fora isso, também tem fortalecido a sua presença noutras indústrias através de parcerias, como foi o caso da com a Google. Relativamente a valores, a empresa tem como objetivo chegar aos 50 mil milhões de dólares em receitas em 2026, e prevê receitas de 26,4 mil milhões de dólares já no final de 2022. Isto representa um crescimento de 24% relativamente ao ano passado. Tendo em conta aquilo que tem acontecido, o objetivo para 2026 parece-me perfeitamente execuível e é, portanto, para mim, uma opção de investimento. Abrir a app, pesquisar e comprar. Por hoje é tudo. Como é costume, espero que tenham gostado e tenha sido esse o caso. Fico-vos muito agradecido se clicarem no botão da subscrição. É o vermelho grande. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até ao próximo vídeo.